Donald Trump quer impor tarifas de 25% sobre importações de aço e de alumínio de todos os países. Essa medida afeta diretamente o Brasil, já que o país é um dos principais exportadores desses produtos para o país, para os Estados Unidos. Essa que foi só mais uma das taxações adotadas pelo presidente, que na verdade vão ser adotadas e que vem preocupando os investidores. Vamos falar um pouco mais sobre esse impacto das medidas. Converso agora com Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Prazer estar com você. Prazer é nosso. Quero muito te ouvir, professor, sobre esse cenário. A gente sabe que não é nenhuma novidade a taxação de aço e de alumínio. Já aconteceu lá no primeiro mandato de Donald Trump, em 2018, ainda que com taxações diferentes. Mas a gente está vendo uma taxação que acontece de forma universal, que deve acontecer, porque ele disse que vai anunciar hoje essa taxação. Então, existe agora uma confirmação daquilo que ele vem prometendo já há bastante tempo, que é uma taxação universal. Como é que você enxerga isso? Veja, a primeira coisa que eu gostaria de dizer eu gostei muito da explicação do Gilvan. Ou seja, você vai ter um impacto, sim, nas nossas exportações, só que o impacto é muito maior do que nós estamos imaginando. Nós estamos falando de CSE, estamos falando de Gerdau, claro, isso vai ser impactado. Nós temos uma balança comercial praticamente deficitária com os Estados Unidos. A gente exporta 48% das exportações de aço, 16%, etc., 25%. Nós estamos falando de 5 bilhões, só que tem um ponto nevrálgico aí. Cada vez que os Estados Unidos colocam uma tarifa, principalmente de produtos que ela precisa, lógico, ela está importando de 25%, 10%, 15%, ela está importando inflação. Se ela está importando inflação, veja como o negócio não fica só nas mineradoras, não fica só no aspecto siderúrgico. Como ela está importando inflação, os treasuries, como o Gilvan falou, vão ficar mais estressados daqui para frente. Por quê? Veja, o Federal Fund, ou melhor, o Federal Reserve, presidente do Banco Central Norte-Americano, Jerome Powell, falou em dezembro que iria cortar a taxa de juros 2 vezes em 25 basis points. Na última reunião, se eu não me engano, na quarta passada, ele não cortou nada e manteve. Ora, taxa de juros mais alta ajuda no meu carry trade. Mas como é que pode ajudar no meu carry trade se a Selic está bem mais alta? Não, não é isso. Carry trade é o diferencial de juros na mesma moeda. Porque, veja, se não seria interessante ter colocado dinheiro do Brasil no ano passado, mas eu perdi 27% em dólar. Ah, mas a inflação não foi assim o que aconteceu no primeiro mandato. Sim, mas no primeiro mandato a economia norte-americana não estava tão aquecida como está agora. Então, quando ele fala moedas, significa que o mercado emergente de moedas deve sofrer ou deve continuar uma pressão, hoje, tal, etc., mas que vai ser muito difícil ter um momento de taxa de juros mais baixa como era nos anos 2000. É como o pessoal fala muito em inglês, higher for longer. Tanto juros quanto a inflação no mundo, por causa dessa tarifação, tende a ficar mais alta e por mais tempo se comparada com os anos 2000. E não para por aí, por exemplo, se você pega, fugindo um pouco do Brasil, pensando nos Estados Unidos e China, mas foi só 10, 15%, é pouco. Não, Trump tem muita coisa na manga. No primeiro mandato, a China tributou 64% de tudo que foi exportado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos colocaram uma tarifa em 56% de tudo que foi exportado pelos chineses. Ou seja, a inflação acaba ficando mais alta no mundo inteiro. Vai estourar? Voltamos em 1979, 1973? Não, não acho. Mas também não compro mais o argumento de que os juros, a inflação vão voltar como era os anos 2000. Vivemos um novo tabuleiro geopolítico e calhou de estar numa economia norte-americana bem mais aquecida do que estava em 2019, pré-Covid, que aí chegou Covid, por isso que também a inflação não deu aquele pique. Não estou falando que vai dar aquele pique, mas que as taxas de juros nos Estados Unidos vão continuar paradinhas e isso não ajuda a câmbio, isso não ajuda meu câmbio. Se não ajuda meu câmbio, não ajuda na minha inflação.
toma a inflação de alimentos. Tudo bem, tem o lado climático. Toma a inflação de alimentos, toma a inflação de serviços, porque o salário acaba subindo mais do que a produtividade, Selic acaba subindo provavelmente mais de 15%. Olha como o negócio vai muito mais além, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo, mas vai muito mais além do que apenas falar do segmento econômico siderúrgico. Vai bater na economia inteira. E outra, não vai parar na parte siderúrgica. Essa guerra comercial, mesmo que o Brasil estivesse fora, não entrasse nesses 25, nós iríamos sentir, como vamos sentir, uma pressão cambial. Ainda compro câmbio a 6. Eu acho que ele está muito feliz. E outra, também tem um negócio. A gente pode condenar Trump do que você quiser, mas que ele não cometeu nenhum estelionato eleitoral, a surpresa é estarmos surpresos. Ele falou que ia fazer e ele começou. Ou seja, como dizia já um magistrado, para ter flecha é só ter bambu. E ele está cheio de bambu e vai mandar flecha para o mundo inteiro e vai prejudicar a nossa economia, Muriel. Pois é, professor, eu queria te ouvir sobre esse cenário, porque a gente está acompanhando uma expectativa muito grande dessa taxação vir já desde o começo do governo de Donald Trump, e aí ficam algumas dúvidas, porque, por exemplo, inicialmente a gente estava acompanhando e vendo o que aconteceria, e eu queria entender esse cenário, porque a gente estava entendendo que ele poderia taxar todos os produtos de todos os países e aumentar as taxas. Agora, Donald Trump está falando de uma taxação que vai acontecer de forma universal, mas apenas para o aço, para o alumínio, em 25%, um cenário que ele já fez anteriormente. E ele também anunciou que nessa semana ele vai fazer um anúncio oficial também de tarifas recíprocas, que claro que isso pode impactar também o Brasil. De todos os cenários que a gente tinha disponíveis aqui, que Donald Trump poderia fazer, esse é o melhor cenário quando a gente fala de tarifas, de taxação, ou não? Que avaliação que o senhor faz diante dessa movimentação que Donald Trump está fazendo, então, que é escolher tarifar para todo mundo o aço e o alumínio em 25% e fazer tarifa recíproca agora, lá pelo meio da semana que ele deve anunciar? O Trump faz muito vai e vem, toma lá da cá. Se você pegar o Trump 1, você vê, até tá, vários artigos escritos, etc., que ele vai pegar produto por produto e vai colocar também cotas de exportação e de importação. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil havia se beneficiado do agronegócio no primeiro mandato de Trump, porque Trump colocou tarifa em cima da China, a China foi lá e passou a comprar mais milho e soja do Brasil. Trump fez a tréplica, falou, eu diminuo a taxação, mas uma cota adicional que a China teria que comprar. Veja, isso vai piorar. Eu acho que o mercado não está entendendo, o mercado ainda está em lua de mel, porque eles esperavam que o Trump iria sair correndo que nem louco, como um cavalo doido, das primeiras 24 horas. Não, ele está estudando, então vamos esperar até abril, maio, junho, que ele vai mostrar as caras e o negócio vai ficar feio, ele vai falar, ele vai colocar tarifa, só que eu não acho que ele vai falar como ele falou, olha, quero colocar uma tarifa em cima de tudo. Não, provavelmente eles estão analisando produto a produto com China, Brasil, México, Canadá, com vários países, e a tributação vai vir e vai vir pesada. Muriel. Pois é, e eu queria entender justamente, você já disse um pouco desse ponto, professor, mas eu queria entender e entrar mais nesse cenário de taxação, olhando especificamente agora para os juros. A gente viu Donald Trump falando que ele entende mais de juros do que o Federal Reserve. Ele falou que se ele pudesse tomar essa decisão, ele reduziria os juros no mundo inteiro, inclusive. E eu queria te ouvir sobre esse cenário. A gente está prevendo aí uma redução da taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25, pelo menos duas reduções, mas com a taxação, essa confirmação agora, que a avaliação que o senhor faz, você acredita que a gente vai ter um cenário de talvez zero cortes ou até um aumento? Claro, tudo depende de como é que a inflação vai se comportar diante das tarifas, mas qual a sua percepção diante dessas ameaças de Donald Trump? Jeremy Powell coloca sempre que está olhando a inflação, tem que ter uma meta informal de 2%. Ele olha o PCE, Personal Consumption Expenditure, olha o IPC, eles ainda estão longe de 2%. Então, é óbvio, olha, tudo vai depender, mas
Se a minha premissa estiver correta, como eu estou colocando, que ele vai mostrar mais os dentes, como ele havia colocado, eu coloco meus pés em um barco onde os juros não sobem e não caem, mas também a probabilidade de subir é maior do que cair. Então, veja, você tem cai, mantém ou sobe. Eu fico nos pés, no mantém com subida. Eu acho que cair está ficando cada vez, provavelmente ele mostrando os dentes até abril, maio, por isso que o Banco Central também não deu forward guidance. Fecha, como é que você vai dar um forward guidance se eu não sei o que Trump quer falar? Agora, ele também falando que quer cortar a taxa de juros, veja, isso é normal. Olha o Lula falando, juros não é um absurdo, isso está no papel dele. Mas não é assim. Agora, precisa ver se faz preço. Se ele começa a falar, Jeremy Powell sai em 2026, se ele vai colocar alguém dovish, isso prejudica mais ainda. Mas falar de taxa de juros, isso é ruído, isso é para levantar arquibancada. Não é o caso. Mas, resumindo, eu estou muito mais no e se subir a taxa de juros ou manter? Como é que o mundo fica? Eu sou mais com uma probabilidade maior de manter os juros e subir do que cair, Muriel. E já aproveito para a gente voltar para esse cenário de fala sobre inflação. Você estava comentando há pouco, na sua primeira resposta, inclusive, professor, a preocupação diante da inflação a partir desse movimento das tarifas. É uma preocupação muito constante que já veio logo depois que Donald Trump assumiu. A gente acompanhou, eu estava, inclusive, no momento da eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos. A gente estava acompanhando pela CNN Brasil muito de perto esse cenário, CNN Money também. E a grande expectativa, quando ele foi eleito, era justamente uma resposta com relação à inflação. Que, óbvio, quando a gente olha aqui do ponto de vista dos brasileiros, é uma inflação que não é nada, mas na comparação aí para os norte-americanos, é uma inflação muitíssimo alta, em que tudo está realmente mais caro. Eles têm essa perspectiva e elegeram Donald Trump com esse argumento, esperando então que Donald Trump reduza a inflação. Não à toa, tinham várias apurações que surgiam de que talvez Scott Bessent, o secretário do Tesouro, né, falaria com Trump para talvez aumentar em 2,5% as tarifas, ou talvez fazer tarifas a conta-gotas para evitar um choque na inflação. Como é que você entende que deve ser esse cenário agora, diante das falas de Donald Trump, levando em consideração, e um ponto importante que eu quero lembrar aqui também, que semana passada, Donald Trump adiou, né, professor, as tarifas, as taxações para o México e para o Canadá para um mês. Mas, teoricamente, vai começar a taxar México e Canadá de qualquer forma, porque tem o impacto do aço, do alumínio em 25%. Então, as outras tarifas gerais não vão entrar, mas para o aço e para o alumínio, assim como para o restante do mundo, já vai acontecer. Veja, existe um estudo da Penn, Wharton, que mostra o seguinte, que nem o Gilvan colocou, por isso que eu gostei muito da fala dele, que, olha, ele vai colocar essas tarifas, em parte, para ajudar a balança comercial. Só que isso não vai acontecer. Porque se a poupança do setor privado e do setor público piorar por identidade macroeconômica, o déficit nas contas externas pioram. Talvez não com os Estados Unidos, mas eu troco os Estados Unidos pelo Vietnã, como aconteceu Trump 1. Então, se você poupar menos, tanto do lado privado quanto do lado econômico, isso é uma identidade macroeconômica, não tem jeito. A poupança caiu, sobe. Ah, mas o déficit fiscal, será que não vai ser compensado com mais tarifa? Não. A expectativa é que nos próximos 10 anos o déficit fiscal dos Estados Unidos aumente de 3 a 3,5 trilhões de dólares, mesmo com tarifas de 60% em cima da China, como ele falou. Então a tarifa não vai reduzir, ou melhor, vai reduzir, mas não vai chegar e offset, acabar totalmente ficando numa conta 0 a 0. Não, o déficit fiscal vai aumentar e você está com uma dívida PIB, se eu não me engano, de 123% do PIB, um déficit fiscal de 6%, leia-se, o Brasil está quase 8%, 9%, etc. E isso puxa o Treasury. Ah, mas o Brasil, ou melhor, os Estados Unidos, então vão dar... Não, não vai dar calote, continua sendo o melhor lugar para investir, onde tem mais liquidez. Veja, nem a zona do euro, o euro está sofrendo por causa disso. A Europa tem um problema drástico.
Então, ela vai piorar mais ainda a Europa com essas tarifas, não pelo lado comercial, mas pelo lado da política externa de Trump, de querer sair da OTAN. Mas ele não falou que quer sair da OTAN. Ora, se você for buscar a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, a Dinamarca é um país da OTAN, como é que ficam os amigos da OTAN na Europa? Tem que aumentar mais ainda os gastos. E sendo que Portugal, Itália, Grécia, Espanha, Bélgica estão com uma dívida pública acima de 100% do PIB e uma curva de juros já batendo 5%. Ou seja, o custo de carregamento dessa dívida, em termos reais, está maior que o crescimento econômico. Outra, é uma população que está envelhecendo. Outra, não tem a produtividade dos Estados Unidos. Então, não estou animado com o euro. Então, você não tem outro lugar para botar dinheiro. Vou botar no franco suíço. Veja, não dá para você colocar no franco suíço todo o teu dinheiro ou em Bitcoin, porque no franco suíço não tem essa liquidez. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que toda essa estratégia dele de colocar tarifa e diminuir impostos é válida, mas ainda, pelos nossos estudos que nós estamos vendo, ainda piora os déficits, o déficit fiscal e a dívida pública no máximo, ou seja, num prazo de 10 anos, Muriel. Pois é, professor, e a gente sabe que Donald Trump ele volta atrás também com relação às medidas. O senhor vê esse cenário de taxação de aço, alumínio e também tarifas recíprocas durante todo o período do governo dele? Ou uma tendência aí de talvez seja para assustar, como a gente viu que está acontecendo com o México, com o Canadá, porque a gente sabe que é um cenário aí que Donald Trump precisa negociar alguns pontos importantes. Veja, ele é um negociador, ele é um toma lá da cá. Isso é óbvio que ele vai mais forte, vai mais fraco, mas é aquela coisa, Muriel. Eu falar não faz preço. Donald Trump falando faz preço. Ele indo e depois voltando, isso dá uma bruta volatilidade no mercado e você fica assustado com o câmbio, fica assustado com a inflação. Então, mesmo que ele vá e acaba voltando, ou não foi tão rápido, etc., reduzir um pouco a tarifa do que ele estava imaginando, isso faz preço no Treasury. Então, mesmo assim, a gente fala, já está precificado. Não acho que esteja precificado a veia draconiana de Trump em relação à guerra comercial. Na minha opinião, o mundo parece, ou melhor, principalmente o Brasil, parece estar muito animado. Acho que vai ficar tudo business as usual, está precificado. Ele não chegou ainda, ele não fez os cálculos, a turma dele está fazendo. Então ele vai chegar pesado em todo mundo e ainda por cima vai chegar do lado da política externa. O que ele vai fazer com a Ucrânia? Sério mesmo que já está precificado? E se ele fala que quer acabar em 100 dias e vai dar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Crimeia, Kherson, tirar o acesso de Donbás e Odessa, como é que o Putin vai achar? Fala, poxa, você perdeu a Ucrânia, será que isso já está precificado? Ou seja, eu tiro o lado da Ucrânia, do Mar de Azov e do Mar Negro. Como é que fica o preço de fertilizante numa conversa dessa? Como é que fica Putin sabendo que ele abandonou a OTAN com os países bálticos? Que ontem, inclusive, saiu no jornal que eles cortaram a energia elétrica da Rússia, estão fazendo a Estônia, Letônia, Lituânia para cada vez mais ficar longe do Putin, porque ele é um czarista, expansionista, revisionista. Ele quer manter a grande Rússia, que faz parte a Ucrânia, faz parte a Moldova, faz parte a Bielorrússia, que é do Lukashenko, mas que é um puppet na mão dele, ele não vai parar. E isso está no preço? Eu acho difícil. Eu acho que temos muito chão pela frente e o cenário do tabuleiro geoeconômico não está para esse câmbio que nós estamos vendo agora, Muriel. Perfeito. Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, muitíssimo obrigada pela conversa. Muito bom te receber aqui no CNN Money, professor. Eu que agradeço, Muriel. Bom dia. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.